O Senhor está contando comigo, com você. Amém? Que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer de nós. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui. Você bem breve, nós vamos orar. A pastora Natália pediu que eu viesse finalizar as mensagens com o tema o sentido da vida. Pode se sentar no seu lugar, irmãos? E eu vou ser bem breve, nós vamos orar. Ela me deu a oportunidade de vir compartilhar com vocês a última mensagem do sentido da vida. E eu fiquei hoje pensando, sobre o sentido da vida, de todas as mensagens que nós ouvimos. Algumas eu não estive presente, mas eu tive a oportunidade de ouvir, e ver no YouTube, a Zaíne, a Daíse. E como eu fico feliz de ver as minhas irmãs vencendo, muitas a timidez de subir aqui e poder compartilhar com a gente. Isso é muito bom. Isso mostra que verdadeiramente Deus está agindo, Porque eu acho que se fosse olhar por elas, elas iam sair correndo, Mas também eu não poderia deixar passar essa semana de conferência na qual nós tivemos, falando sobre o tempo de reconstruir. Irmãos, eu não sei vocês, mas desde quando nós falamos que nós estamos indo para um outro lugar, um novo templo, e estamos ali construindo aquele lugar, o Senhor está avançando. Não é simplesmente, irmãos, uma construção. Esse tema, da conferência falando sobre reconstruir, tempo de reconstruir. O Senhor, Ele está restaurando muitas coisas nas nossas vidas. E não são em todas as áreas, irmãos. É na área espiritual, é na área física, é na financeira, é nos sentimentos. O Senhor, Ele está reconstruindo, fazendo de novo. E se você tiver sensibilidade, você vai poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Olha, eu sei que reformas, eu sei que reconstruções não é fácil, irmãos. Mas quando chega no final da obra, dá uma alegria. Eu nunca, a não ser na casa do meu pai, a gente fez uma pequena reforma uma vez, mas não foi nada muito grande. Mas na casa da minha sogra já teve muitas reformas. E às vezes a casa estava toda revirada, mas na hora que acabava era tão gratificante de ver tudo no lugar, tudo bonitinho, tudo arrumado, cada coisa colocada no lugar. E talvez a sua vida, a minha vida, possa estar um pouco conturbada por causa dessas reconstruções, mas eu quero dizer para vocês que no final vai estar tudo muito lindo, amém? Você vai poder olhar e falar assim, valeu a pena toda aquela bagunça, todo aquele cabelo avacalhado, tudo rebentado, e valeu a pena, amém? Então eu vou misturar aqui hoje o sentido da vida com a reconstrução, pegando aí os dois temas que nós estávamos trabalhando, e vou colocar em uma mensagem para ir para o seu coração e ir para o meu coração, amém? Esses dias, e hoje, mais especificamente, eu estava pensando, e todo mundo faz essa pergunta, qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Quantas pessoas aí fora estão fazendo essa pergunta agora? E talvez também quantas pessoas aqui dentro estão fazendo essa pergunta agora? Só quem sabe qual é o sentido da sua vida, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha, eu não quero te constranger. Quem sabe qual é o sentido da sua vida, levanta a mão lá no alto. Uns meio gato pingado sabem, outros não sabem.
Mas eu vou começar falando para você uma coisa que vai ser muito esclarecedora. E talvez ainda até um pouco assustador. A verdade, irmãos, é que a vida, ela não tem sentido nenhum se ela não tiver um propósito. É duro, mas é verdade. Se a vida não tiver um propósito, ela não tem sentido. Porque você vai vivendo por viver. E você não encontra um sentido. Então, muitas pessoas aí fora têm vivido com problemas de transtorno de ansiedade, depressão, várias coisas que nós ouvimos falar por aqui, e vários testemunhos também do que Deus fez na vida de várias pessoas. Por quê? Quando você não tem um propósito, a sua vida não faz sentido. Ela não tem sentido. Então, quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, qual o sentido da minha vida? E você não encontra, você vai ainda para algo mais profundo ainda. Se você não sabe qual o sentido da vida, como que você vai saber qual que é o propósito que você tem para a sua vida ter sentido? Carol, tá dando um nó na minha cabeça aqui. E é verdade, irmãos. Dá um nó na cabeça mesmo. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele quer esclarecer para você qual é o seu propósito e qual é o sentido da sua vida nessa noite, se você ainda não sabe. E você que sabe, aleluia, mantenha firme, diga sim para o Senhor. Vai ter dia que você vai querer levantar e vai querer desistir? Vai. Mas não desista, siga no seu propósito, porque a sua vida só faz sentido por causa desse propósito que você vai precisar cumprir. E se você não sabe qual o sentido da sua vida e qual o seu propósito, hoje eu quero te ajudar a encontrar esse sentido para a sua vida e esse propósito que o Senhor tem para você. Primeiro de tudo, para você saber, irmãos, qual é o sentido da sua vida, qual o propósito da sua vida, você precisa entender e pensar, o que faz seu coração queimar? O que é que gera no seu coração, que te dá uma vontade de fazer pelo outro, que te dá uma vontade de ir, de fazer, que te dá aquele prazer, aquele amor no coração, aquele gás, você fala, nossa, eu gosto de fazer isso, eu estou animado. O que faz o seu coração queimar? O que faz o seu coração ser movido? O que faz o seu coração ter compaixão? O que faz o seu coração pensar no próximo? Vai pensando aí, se você não conseguir descobrir aqui, você chega na sua casa e você anota. Que domingo você vai chegar aqui sabendo o sentido da sua vida. Quando você olha para dentro de você, você pensa assim, olha, você pensa em algo e fala assim, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu amo fazer isso. O que é aquilo que você gosta de fazer, que você faz com excelência, que você sabe que aquilo que você faz é maravilhoso? Vou usar um exemplo aqui para vocês. Só para você pensar, estou aqui, né? Batendo um papo com você, para você poder chegar aí onde você quer. E eu também. Vou dar um exemplo. Minha sogra. Não é só isso que ela sabe fazer não, viu, gente? Mas todo mundo que olha para ela vai pensar a mesma coisa. Se eu estiver mentindo, vocês me contam no final. Gente, a minha sogra, ela faz uma comida maravilhosa. Se a minha sogra pegar o resto das comidas da geladeira e fazer um mexido, não é menosprezando ninguém de vocês, nem a mim também não. Mas se ela, e nem o meu pai, que meu pai também cozinha demais, vai ficar com ciúme ali, ó. Mas se ela pegar os restos de comida da geladeira e fazer um mexido, fica a melhor comida da face dessa terra. E todo mundo que come ama.
E quando ela dá comida para a gente se sente amado e cuidado. E isso é uma coisa que ela ama fazer. Tem gente que não gosta de chegar nem na beirada do fogão. Mas se for para ela ir fazer comida, ainda mais para servir as pessoas, e ela vê que as pessoas comeram, ficaram felizes e satisfeitas, para ela não tem coisa melhor. Então, assim, não é que você nasceu para fazer comida não, viu, sogra? Você nasceu para várias outras coisas. Mas quando você serve a comida para a gente, e quem aqui que for dos irmãos que já comeu, irmãos, você sente o amor de Deus na comida dela. Você fala, só pode que é Deus, não tem como. De tanto que é bom. Então, vai pensando nisso. Eu estou dando exemplos para você pensar, porque às vezes você pensa assim, nem sei o que eu nasci para fazer. Outro ponto. Quais foram os dons que Deus colocou na sua mão? Alguém aqui tem dom que sabe que foi Deus que deu? Algum dom? Levanta a mão. Dom de qualquer coisa, gente. Dom. Tem uns que Deus dá, tem outros que a gente corre atrás, né, irmãos? E Deus também dá. Amém? Então, pensa aí, qual é o dom que Deus colocou em você? Outra coisa. Você costuma olhar ao seu redor e perceber a necessidade dos outros? Não precisa responder não, tá? Só para você pensar. Porque quando a gente olha ao nosso redor e começa a ver as pessoas, a gente começa às vezes a ver não menosprezando o seu problema nem o meu, tá, irmãos? Mas quando a gente começa a olhar ao redor, eu tinha uma amiga que falava assim comigo, que eu já aprendi muito, viu, gente? Mas eu já fui muito reclamona, murmuradora. Às vezes eu chegava no serviço, nem agradecia, só reclamava. Minha vida está assim, está assado, parece que nada vai para frente, tal. Aí ela falava comigo assim, você está achando que sua vida está ruim? Só você ir visitar um hospital com criança com câncer, que você vai ver o tanto que você está bem. Glória a Deus, é verdade, Senhor, eu tenho saúde, eu estou aqui, meu pai, minha cara ia lá no chão. E aí eu lembro disso, porque ela sempre falava comigo, vai no hospital, vai ver as crianças com câncer, as pessoas que estão lá com vida contada, que você vai parar de reclamar da sua vida e vai começar a agradecer. E é verdade. E o quarto ponto que eu quero fazer você pensar, como Deus tem falado com você ultimamente. Depois, se você quiser, me procure no final do culto, ou então eu mando nos grupos, vou postar no meu status. De qualquer forma, eu vou dar essas perguntas para vocês levarem para casa, para vocês pegarem e anotar. Depois que vocês conseguirem responder, vocês vão começar a ter o caminho para o propósito e o sentido da sua vida. Porque às vezes a gente não para analisar nem essas coisas. E não está sabendo qual o sentido da minha vida e qual o propósito Deus tem. Amém? Isso é apenas uma introduçãozinha só para você levar a refletir que se você ainda não sabe o sentido da sua vida e qual o propósito do Senhor com você, você precisa descobrir. Porque não vale mais a pena viver daqui para frente sem saber o sentido da sua vida, viver dias após dias, sem um propósito, sem um objetivo, sem alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quem quiser pode me procurar. Mas agora vamos aqui para a Bíblia. E aí eu vou falar de uma pessoa que encontrou um sentido para a vida e também reconstruiu algo. O pastor Washington pregava aqui no domingo, falando sobre Neemias. E todas as vezes que nós vamos falar de reconstrução, quando você fala assim, reconstrução, você lembra de quem? Neemias. Eu falei, gente, mas será que foi só Neemias que reconstruiu? Deus, quem que mais reconstruiu? E fui estudar, né? Procurar saber quem mais tinha reconstruído alguma coisa, que não era possível que era só Neemias que tinha reconstruído. A história de Neemias todo mundo sabe, o pastor Walsh falou, não vou repetir aqui, mas ele reconstruiu a cidade, que os muros foram todos quebrados, o muro era segurança, todo mundo aqui já sabe de letra, e ele teve compaixão, e foi diante do rei e pediu
para que ele fosse reconstruir ali os muros daquela cidade para a segurança daquelas pessoas. Mas também, lendo algumas histórias e consultando a Bíblia, Jó também reconstruiu. Ele reconstruiu a própria vida dele depois que ele passou por um vale e perdeu tudo. Tudo Jó perdeu e não murmurou. E ele teve que reconstruir a própria vida. Irmão, se acontece com você igual com o Jó, você murmura? Quer morrer? Ou vai reconstruir? Não precisa responder. É só para você pensar. Jó perdeu tudo. E ele reconstruiu. Ele decidiu reconstruir. Ele não murmurou, ele agradeceu. E ele teve muito mais daquilo que ele perdeu. Ele teve restituído e ele reconstruiu a vida dele. Amém? Tivemos também Paulo, que era o perseguidor dos cristãos. Reconstruiu vidas, reconstruiu templos, tocou na vida de pessoas. E era uma pessoa que matava cristãos. Quem diria, né? Parece até novela. Mas não é, é verdade. Ele era uma pessoa que matava cristãos, que perseguia os cristãos. E ele se tornou um no qual pregou, reconstruiu igrejas, reconstruiu vidas. E vou falar de um que eu não sabia e fui estudar, que eu quero vir aqui para ele, que tem mais, viu, gente? Mas foi só esses que eu falei. Eu quero falar do rei Josias. E me chamou muita a atenção. A história do rei Josias é o seguinte. Tinha o avô dele e o pai dele, que fizeram tudo de errado que vocês possam imaginar no reinado deles. E desde os 8 anos ele estava ali reinando, e ele reinou ali 31 anos. E a família e o reino, tudo ao contrário que o Senhor pedia, o povo estava fazendo. Tudo ao contrário. E chegou um certo dia, teve um sacerdote que foi ler para ele um livro da lei, que estava esquecido. E não era a lei do Senhor, não. E naquela lei, a cidade, tudo que era mandado fazer na cidade, era tudo errado. Quando ele foi ouvindo aquelas coisas que o sacerdote estava lendo para ele, o coração dele se entristeceu, ele rasgou as vestes dele, ele começou a orar e começou a clamar. E aí, ele pediu que o sacerdote fosse até uma profeta, para consultar a profeta. E a profeta disse: olha, eu quero dizer que o Senhor está com grande ira sobre esse povo, e Ele vai destruir todo mundo. Porque vocês têm pecado, vocês têm falhado, vocês têm andado segundo a vontade de vocês mesmos, e não têm ouvido as leis do Senhor. E Josias se entristeceu, ele rasgou as suas vestes, rasgou ali também o seu coração, jejuou, chamou o povo e começou a fazer uma limpa. Estou resumindo, tá? Para vocês entenderem a história. E começou a quebrar tudo, qualquer altar que tinha sido feito a Baal, tudo quanto é coisa que era vontade, que não era vontade do Senhor. Ele começou a quebrar, ele começou a falar que, olha, agora nós vamos viver segundo a vontade do Senhor, porque se nós não nos arrependermos, se nós não nos voltarmos para o Senhor, nós vamos ser destruídos. E assim ele foi fazendo, irmão, foi fazendo e destruiu. No 2 Reis, no capítulo 23, vai falar de tudo aquilo que ele mandou quebrar. Não vou ler para vocês não, que é quase o capítulo inteiro. Depois você lê, se vocês chegarem em casa, vocês leem 2 Reis 22 e o 23. Vocês vão entender um pouco mais essa história. E ele mandou, irmãos, quebrar tudo de errado que tinha. E foi restaurando o altar de adoração daquele lugar. Ele falou: olha, eu preciso fazer algo que o avô e o pai tinham deixado tudo de errado como lei. Ele falou assim: a partir de mim aqui agora isso não vai acontecer mais.
E resumindo, irmãos, Neemias, Josias, ele restaurou o altar de adoração do Senhor para aquele povo. Ele tirou tudo aquilo que não era da vontade de Deus daquele lugar e decidiu que a partir daquele momento, todo aquele povo, toda aquela terra, a partir do reinado dele ali, as pessoas iam viver segundo a vontade de Deus. E aí, irmãos, eu estou trazendo um exemplo de Josias, por quê? Josias entendeu que a vida dele tinha um sentido e entendeu que ele tinha que cumprir esse propósito. Porque ele, sendo conhecedor da palavra, ele não poderia deixar aquele povo no qual estava debaixo do reinado dele continuar fazendo aquelas coisas erradas, até que ele saísse do reinado e viesse outro e continuasse errado. Ele entendeu que a partir dele, aquilo ali tinha que mudar. E hoje, irmãos, eu estou trazendo o exemplo dele aqui para vocês. O Washington já trouxe de Neemias, e já trouxemos tantos outros exemplos aqui, mas hoje estou trazendo o exemplo de Josias para você. Por quê? Eu acredito que é unânime aqui, irmãos. Qual a família aqui não precisa de ser reconstruída? Levanta a mão. Ninguém. A minha também precisa, irmãos. Já foi uma boa parte, mas ainda tem as reforminhas ali para fazer, sabe? E eu achei engraçado porque o pastor Washington, ele pregou no domingo. E ele não me conta as pregações dele não, tá, irmãos? Depois que nós vamos conversar. Irmãos, eu vou falar para vocês, domingo eu levantei numa tristeza tão grande no meu coração, que eu não sabia de onde que essa tristeza estava vindo. Falei, nossa, Senhor, misericórdia, eu repreendo em nome de Jesus, porque assim como o pastor Washington tinha dito aqui, irmãos, eu não quero parecer que eu seja ingrata por outras coisas que eu já vivi na minha vida, mas hoje eu posso dizer que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com o Senhor. E eu estou falando em todas as áreas, é financeira, é espiritual, é em tudo. E glória a Deus por isso, porque já vivi muitas coisas difíceis até aqui. E eu falava, Deus, eu não tenho motivo para estar com essa tristeza, né? Eu estava bem alegre, né? Todo mundo viu aí, meu pai se batizou no último batismo. Eu tenho visto dia após dia a transformação. E aí eu fiquei com uma tristeza tão grande no meu coração e eu tive um sonho com uma pessoa muito querida minha. E não foi um sonho legal. E eu não costumo ficar contando sonho ruim para ninguém, a não ser que o Senhor me mande falar alguma coisa. E aí eu contei esse sonho para essa pessoa, não, misericórdia e tudo, e essa pessoa, ela não está na presença do Senhor. E aí eu fui e falei para ela, olha, você precisa voltar, porque o Senhor, Ele está com pressa, Ele está voltando, e você precisa arrumar a sua casa. E aí, irmãos, foi me dando uma tristeza, e eu fui lembrando de tanta gente que estava longe da presença do Senhor. Irmãos, eu passei o domingo inteiro chorando, como se alguém tivesse morrido mesmo. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu fiquei falando, Senhor, o que é isso? Que tristeza que é essa? E aí eu fui ouvindo ali a pregação do pastor Washington no domingo, aí eu fui entendendo que já estava começando lá dentro de casa, irmãos. O homem estava recebendo de lá e eu estava recebendo de cá. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, não, você podia ter me contado, pelo menos para me preparar. Estou brincando. Mas foi isso e eu entendi, porque o Senhor estava ministrando isso no coração dele e também estava ministrando ao meu coração. Porque ele é meu esposo. E aonde ele for, eu vou. E se o tanto de amor pelas almas que ele tiver, eu também vou ter que ter. Porque se ele resolver fazer uma loucura, eu vou ter que fazer a loucura atrás dele. E aí, irmãos, eu comecei a sentir, falei assim, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor pode contar comigo, eu quero viver o resto dos meus dias. Se eu tiver que ficar chapiscando muro por aí, que tiver quebrado, aonde que eu ver um murinho quebrado, eu vou querer fazer parte daquela obra, eu vou querer subir aquele muro, vou querer passar um cimento, vou querer rebocar. E começando por dentro da minha casa, irmãos, pela minha família, sabe?
pelo menos a minha primeira família, porque é muita gente, mas eu acredito que meu primeiro compromisso é com aquela minha primeira família. Na hora que tiver todo mundo ali, eu vou para o próximo, e assim nós vamos. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, se você até hoje não achou um sentido para a sua vida, não tem sentido melhor, não tem propósito melhor de você se levantar e falar assim: ei, eu vou pagar um preço pela minha família. Aí a sua vida vai começar a fazer sentido. Porque você vai falar assim: olha, a partir de hoje eu não aceito essa situação dentro da minha casa. A partir de hoje eu não aceito que fulano, que ciclano não esteja na presença de Deus. A partir de hoje eu não aceito, porque nós damos muitas desculpas para o nosso intelecto, para dizer assim: ah, mas eles já ouviram a palavra, não está lá porque não quer. Irmãos, muitos não estão aqui não é porque não querem, é porque um dia saíram e não tem força para voltar. E às vezes nós vamos ter que pegar eles pela mão e puxar com a força do nosso braço, mas a força que vem do Senhor para conseguir trazer eles para dentro de novo. E muitas das vezes nós que estamos aqui, nós usamos essa palavra e falamos: fulano não está na presença de Deus porque não quer. Fulano não está na presença de Deus, está desviado porque ouviu a palavra e não está com o Senhor, porque aquele que conhece o Senhor não tem como se desviar. Aquele que tem experiências com Deus, não é possível, como que desviou? Mas eu quero dizer para você que muitos daqueles que estão desviados da palavra de Deus, eles queriam estar aqui, mas eles não conseguem. Eles já não têm mais força. E talvez não, com certeza, quem vai precisar dar essa força sou eu e é você. Então eu quero dizer para você que se você não encontrou um sentido para a sua vida, hoje eu vou esclarecer para você um sentido para a sua vida. A salvação da sua casa. Se você está aqui, glória a Deus. Sai dali, reproduz aquilo que você ouviu aqui. Estende a mão para aquele que está lá fora. Quem aqui conhece alguém que está desviado, levanta a mão. Então já comecei a dar um sentido para a sua vida. Vamos trazer esse povo de volta. Vamos falar do amor de Deus. Sabe por quê? O diabo está acusando ele todos os dias, falando que eles não são dignos de estar na presença, que eles viraram as costas para Deus, que eles pecaram, que eles estão sujos, que eles falharam. O diabo já acusa eles o dia todo. Mas nós, como boca de Deus, vamos levar. Ainda há tempo, o Senhor te perdoa, o Senhor te quer de volta, o Senhor está esperando você de braços abertos. Então já começou a ter um sentido para a minha vida e para a sua vida. Qual o sentido? Eu preciso trazer um desviado para a presença de Deus de novo. Se você não tinha sentido, eu já te dei um sentido hoje, para você trabalhar nesse domingo, você já começar a pegar no pé de alguém. Porque talvez, pode ser que domingo você ainda não consiga trazer, porque vai demorar um pouquinho, mas talvez também você já consiga fácil. O coração da pessoa já está amaciado. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, olha, não aceite a situação dentro da sua casa. Eu falei aqui para vocês, Deus testemunho, falando que eu esperei 21 anos o meu pai. Os meus irmãos estão mais para lá do que para cá, mas agora eu não sossego. Enquanto eu não conseguir, nem que se não vier para cá, vai ter que ir para outro lugar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, não vamos desistir dos nossos familiares. A ponto, às vezes, eles falam assim: nossa, eu vou porque eu não aguento mais. Eu acho que meu pai, às vezes, agora não, mas eu acho que ele, às vezes, falava assim: nossa, eu vou para ver se fora de falar na minha cabeça. Mas deu certo, porque de tanto ouvir, uma hora vai. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, Josias, ele saiu quebrando tudo. Todos os altares. Não quebrar a casa não, viu, irmãos? Não é isso que eu estou falando, não. Senão eu chegar quebrando a casa. Vai falar assim: a irmã mandou quebrar a casa toda. Não é isso. É no sentido, né? Vai quebrando todos os altares, irmãos. Tudo aquilo que Deus te mostrar que é para você tirar de dentro da sua casa, você tira. Que é para tirar de dentro da vida, você tira. Irmãos, o Senhor, Ele vai dar estratégia para mim e para você.
E eu quero dizer, irmãos, olha, assim como Deus fez e ainda está fazendo na minha casa, o Senhor, Ele vai fazer na sua casa, Ele vai fazer na sua família, amém? Aquela igreja daquele tamanho, não é porque ninguém aqui, está fazendo igreja grande, vai ganhar dinheiro, lá. Gente, tudo o que nós estamos pensando são em acolher os perdidos, os oprimidos, os cansados, os doentes, todos aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas, para eles chegarem a ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos pregar. Nós precisamos falar. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. Se você está aqui dentro hoje e ouviu essa palavra, o Senhor está contando com você. O Senhor está contando comigo. Às vezes nós conhecemos pessoas que às vezes estão dentro da igreja, irmãos, mas estão longe de Deus. Estar dentro da igreja não quer dizer que você está com Deus. E eu quero te dizer que o Senhor está dando um sentido para a sua vida hoje. E eu quero te dizer, irmão, se você tem passado luta na sua casa, se você tem passado luta na sua família, eu quero te dizer, olha, procure alguém nessa igreja, nós vamos orar e nós vamos interceder pela sua casa. Segunda-feira, nós temos aqui as segunda-feiras de oração. Irmãos, não tem inferno, não tem diabo, não tem obra de macumbaria, não tem um mal que resista a mãos dadas de um ou mais orando no nome de Jesus. E às vezes você está dentro da sua casa, sendo sugado, se sentindo cansado, porque o inimigo vai querer tirar suas forças mesmo, porque você está lutando ali dentro, às vezes sozinho. Quantas vezes, às vezes eu chorava, eu falava com meus irmãos assim, minha mãe e meu pai vai voltar, vocês vão ver, eles riam da minha cara, porque meu pai já estava com uma pessoa, minha mãe estava com outra, e eles riam e falavam, Carol, vai viver sua vida, você está aí, da adolescência, passando para a juventude, vai procurar fazer uma faculdade, vai procurar um emprego, para você poder comprar uma casa para você tirar sua carteira, comprar seu carro, você é nova demais, às vezes para você ficar enfiada na igreja, ouvindo as coisas, ficar pensando nisso. Irmãos, mas eu não desisti, porque se Deus tinha falado que Ele ia restituir, eu me apeguei a essa palavra, irmãos. De tal forma que eu podia ver a situação complicada, mas eu falava, tô nem aí, porque Deus falou que ia fazer, se eu falou, não falou, então eu vou esperar. E eu não desisti, irmãos, e eu não vou desistir, porque o Senhor tem essa promessa de salvação para toda a minha casa. E quando eu ainda era adolescente, um dia eu questionei ao Senhor e falei com Ele assim, Deus, tudo que eu queria era ser uma adolescente normal. Eu queria ter um pai e uma mãe dentro de casa, que a minha preocupação fosse só estudar e saber qual profissão eu ia seguir, mas não. Eu tenho que ficar carregando tudo isso nas minhas costas e eu não estou conseguindo. E eu chorava, falando com o Senhor, não estava conseguindo. E aí Deus me deu uma palavra em Mateus que falava assim, olha, aquele que perder a vida por amor de mim, esse vai encontrar a vida. Mas aquele que decidir seguir a sua própria vida, esse já perdeu a sua própria vida. Irmãos, eu me apeguei àquela palavra, eu falei, eu que não quero perder minha vida, Senhor, então tá bom, esse que o Senhor está contando comigo. Lá. Irmãos, depois de 21 anos, porque os meus irmãos, eles já são batizados, então eu acredito, eles já são do Senhor, eles precisam só de uma reforma. Mas o último que faltava era o meu pai, para a honra e glória do Senhor, meu pai está aqui. E eu quero te dizer que se for seu pai, se for seu marido, se for seu irmão, pode ser quem for, também estará aqui, porque nós vamos orar, nós vamos pagar um preço, nós vamos estender a mão para esse Betim, para esse Alterosa, para esse Dom Bosco, Betim Industrial, para essa cidade, para que todos aqueles que tiverem ouvidos ouçam, o Senhor está voltando e Ele tem salvação para a nossa casa. Irmãos, seja encorajado nessa noite, que o Senhor venha renovar as suas forças nessa noite. Se você não está firme com o Senhor, volta para o Senhor essa noite.
E começa a orar, Senhor, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, alcança meu marido, Senhor, em nome de Jesus, alcança meu pai, minha mãe, Senhor, em nome de Jesus, alcança meu irmão, Senhor, o Senhor é Deus de salvação, o Senhor morreu na cruz. Irmãos, vamos orar pelas famílias, pelas nossas famílias, irmãos. Vamos entregar para o Senhor de alma, corpo, alma, coração, mente, entendimento. Eu estou chamando vocês a fazer aqui, não é simplesmente largar serviço, largar o afazer de você e viver 100% para o Senhor, mas que no seu serviço você trabalhe 100% e viva para o Senhor, que na sua escola você estude, mas que você viva 100% para o Senhor, que você não seja crente só dentro, e lá fora você se misture para que as pessoas não saibam quem é quem, mas que você não desista, enquanto tiver na sua casa, que ainda não se dobrou ao Senhor, não desista. Amém, irmãos? Vamos orar? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de voltar para o Senhor Jesus, ou gostaria de aceitar a Cristo? Se tiver, irmãos, nós vamos orar. E eu costumo dizer o seguinte: o Senhor não quer saber o que você fez lá atrás. O Senhor não quer saber o que você fez até você entrar daquela porta ali para cá. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não posso sair daqui sem te falar. O Senhor está com pressa, Ele está voltando e Ele quer te salvar. O que eu estou falando não é para você aceitar uma religião, porque Cristo não é religião. O que eu estou falando para você é para você aceitar um Senhor que é o único que pode salvar a sua vida. E se você quiser aqui vir na frente, fazer uma oração, se reconciliando, voltando, entregando para o Senhor o controle da sua vida de novo, nós vamos orar por você. Se você também não quiser vir aqui na frente, se sentir constrangido, você pode me procurar no final do culto, que eu oro para você, depois que todo mundo tiver ido embora. Mas o que você não pode fazer é sair daqui hoje sem voltar para o Senhor, porque você não sabe qual vai ser o seu último dia. Se vai ser amanhã, eu não sei. Se vai ser depois, daqui 1 mês ou 2. Ou se o Senhor quer que você volte, e você vai viver muitos anos e ainda vai trazer muitas pessoas para a presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, não é lorota, não é brincadeira, não é historinha. Jesus está voltando e Ele tem pressa, e muitos estão morrendo sem salvação, irmão. E que esses não sejam nenhum dos nossos, em nome de Jesus, que morra sem salvação. Mas que nós venhamos ser usados para poder pregar a palavra, trazer uma palavra de conforto, de salvação e de transformação. Amém? Vem até aqui à frente, vamos orar unidos aqui, vamos dar as mãos. E nós vamos orar aqui, irmãos, pela minha família, pela sua família, pela nossa família. E eu quero convidar você nessa noite, a todos os dias que você falar com o Senhor, quando você for fazer as suas orações, todos os dias ore para esse familiar seu. Eu já tive momentos, irmãos, que eu falava assim, vou parar de orar. Não tem força mais não. Não tem vergonha de falar não, irmãos, porque a gente é falho. Mas o dia que eu falei assim, Senhor, me perdoa. Eu não posso desistir. O Senhor não desistiu de mim, por que eu vou desistir assim? Me perdoa, eu sou falha. E aí o Senhor foi movendo as coisas, irmãos. A gente sabe que só o Espírito Santo que pode convencer o homem de todo pecado. Não tem oração nossa que seja feita que possa fazer alguém ser convencido, mas eu quero te dizer que uma oração sua pode ajudar essa pessoa a ser convencida. Através do Espírito Santo de Deus. Uma hora o Espírito Santo de Deus vai pegar.
Uma hora essa chama, a sua oração é como se fosse um vento soprando naquela chama, que está com aquela brasazinha ali, sabe? Está precisando só de um para acender. E a sua oração é como esse sopro que vai acendendo a chama no coração. Acendendo, acendendo, acendendo. E eu profetizo sobre a sua vida uma autoridade, que as pessoas na sua casa vão chegar para você e vai falar: eu quero servir esse Deus que você está servindo. Eu quero colar com você, eu quero andar, eu quero pisar onde você está pisando, eu quero ouvir o que você está ouvindo, eu quero falar aquilo que você está falando, eu quero andar do seu lado. Irmãos, dê a mão à pessoa que está aí do seu lado. E agora que unidos, no nome de Jesus, nós vamos clamar pelas nossas famílias. Depois que você clamar pela sua família, você vai clamar por esse bairro. Você vai clamar por essa cidade, pelas outras famílias que também precisam ser alcançadas. Que às vezes estão vivendo tantos conflitos, porque deixaram o principal de lado, que é Jesus. Amém? Pode começar a orar no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, nessa noite nós nos colocamos aqui, Senhor. Deus, nós colocamos aqui, Pai, com autoridade, no nome do Senhor Jesus, Deus. Nós nos colocamos aqui, ó Deus, para orar, Deus, pela nossa casa. Orar, Deus, pela nossa família. Orar, Senhor, para todos aqueles, ó Deus, que estão longe da Tua presença, Pai. Não porque escolheram, Deus, mas às vezes, ó Pai, não tem tido forças, ó Deus. Não tem tido forças, meu Pai, para poder adentrar até a Tua casa, até essa igreja ou qualquer outra igreja que seja, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai. Eu coloco diante de Ti, Deus, a vida, Senhor, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, Pai, eu entrego a Ti, Deus, e peço que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor, com o sopro do Teu Espírito, Pai, e venha reacender a chama no coração deles, Pai. Senhor, muitos deles foram decepcionados, muitos deles foram desacreditados, Deus, muitos deles estão feridos, mas eu quero te dizer, ó Deus, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que morreu na cruz pelos pecados, ó Deus, de cada um de nós. E é por isso que nessa hora eu entrego a vida de todos eles nas suas mãos. Pai, eu quero te dizer, Senhor, nós não aceitamos, ó Pai, que eles estejam na situação longe da Tua presença. Nós clamamos, ó Deus, e nós buscamos, ó Pai, para que todos eles, ó Pai, venham, ó Pai, ter forças, ó Pai, para estarem em Tua casa de novo. Pai, vivendo de acordo com a sua vontade, vivendo de acordo com o seu propósito, porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito com cada um deles, Pai. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa família. Senhor, eu entrego esse bairro ao Senhor, eu entrego esse conjunto de prédio. Pai, aonde tiver uma pessoa, Deus, que já ouviu a Tua palavra, está longe da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Pai, para ser ponte para essas pessoas voltarem para o Senhor. Deus, onde tiver uma pessoa que ainda não ouviu a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos leve a esse lugar, que o Senhor nos leve, ó Pai, a levar, ó Pai, as boas novas, que é o Seu Evangelho, que haja conversão. Meu Pai, nós estamos aqui, ó Deus, com um coração sincero, e nós queremos te dizer que o nosso prazer é fazer a Sua vontade, que a nossa vida, Pai, só faz sentido, Deus, quando nós estamos fazendo, ó Deus, a Sua vontade. E eu peço ao Senhor que derrame, ó Pai, que derrame, Deus, uma unção de avivamento sobre a cidade de Betim. Deus, eu te peço avivamento, Deus, porque o avivamento ele só vem após o arrependimento, Deus.
e que haja arrependimento nessa cidade, que haja arrependimento dentro das igrejas, que nós temos vivido tanto tempo calados, nós temos vivido dando desculpas para o nosso intelecto, Pai, como se as pessoas já soubessem o que tivessem que fazer, mas nós queremos dizer, eis-nos aqui, e se nós tivermos que relembrar essas pessoas, meu Pai, nós vamos relembrar. Irmãos, comece a relembrar as pessoas. Olha, você lembra o que o Senhor fez para você? Você lembra o que o Senhor já fez por você? Olha, esse Deus ainda tem muito mais para fazer. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor venha usar, Deus, cada um aqui de forma específica. Deus, que nós não venhamos aceitar essa situação, que nós não venhamos aceitar o diabo, Senhor, alcançar os nossos familiares, entrar dentro das nossas casas, entrar dentro dos nossos lares e fazer arruaça, Senhor, porque no nome do Senhor Jesus, esse diabo, ele vai ter que sair, esse demônio, ele vai ter que sair, esse espírito de divórcio, de confusão dentro dos lares, esse espírito de frieza espiritual, meu Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Usa as nossas vidas, Pai, para trazer, ó Pai, arrependimento, para trazer avivamento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos fazer um compromisso com o Senhor, Pai, de pregar, de anunciar, de se comprometer, Jesus, com a sua palavra, com o seu evangelho, com a verdade, e se comprometer com os nossos familiares, meu Pai. Derrama uma unção de ousadia aqui, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Que toda timidez, que todo medo, Pai, de às vezes pregar a Tua palavra e de falar, Deus, venha ser retirado, mas o Senhor dê autoridade, dê ousadia, dê intrepidez, dê sabedoria para as mulheres, Pai, alcançar os maridos. Dê sabedoria para os filhos, Pai, alcançar os pais. Dê sabedoria para os pais alcançar os filhos, meu Pai. Dê sabedoria para irmão alcançar irmão, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos comprometemos a ser ponte, a ser braço, a ser força, para trazer aqueles, ó Deus, que estão longe da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.